Sejam bem-vindos ao Growth Expert. Eu sou o Fábio Giga e ao meu lado está o grande mestre Fernando Noronha Maradona. Poucos conhecem sobre Noronha. Nem a ilha de Fernando de Noronha não, mas é parente. É isso aí, Mará. É isso aí, velho. Hoje vamos dar dicas valiosas para os nossos inscritos. A rapaziada aprender a treinar certo desde cedo. É isso aí. Então, nossa proposta aqui é fazer um passo a passo. Começar de algo mais simples e evoluindo no grau de complexidade e também de informação. Então eu, Giga, aqui, nós estamos aqui para tentar passar informação séria. Não uma coisa mamão com açúcar, mel na chupeta, mas algo que vai impactar seus treinos. Essas dicas são valiosas. Então antes de começar, dá seu like, Compartilha e se inscreva para que esse canal bomba e traga mais coisas para que vocês possam evoluir. Beleza? Então nós vamos falar hoje sobre deltoide. Então, como o ombro ele tem 3 regiões que devem ser trabalhadas e a sua evolução tem que ser equilibrada para que você possa ter simetria, então nós temos 3, anterior, medial e lateral. E nesses 3 feixes nós vamos fazer um exercício para cada um e passar essas informações, dicas preciosas para que vocês possam colocar isso na prática. Então eu vou começar com a parte anterior do deltoide. Qual o melhor exercício para a parte anterior do deltoide, cara? O que eu mais gosto é o Bench Press. Então vamos lá. Então a dica do Giga para a parte anterior do deltoide. Vem comigo. Por que eu gosto muito do Bench Press, ou aqui o desenvolvimento estamos fazendo no guiado? É um exercício que eu consigo colocar bastante peso, um exercício que permite você colocar mais peso, então aí já dá um fundamento. Altas cargas. Temos que relevar mais 2 coisas aqui. Angulação, tá? Você deve elevar aqui o seu braço mais ou menos a 120 graus em relação ao seu ombro, tá? O que acontece? O grande segredo aqui é você baixar o máximo possível que você conseguir e não estender tudo. Não é que você não pode, você até pode estender tudo, mas saiba que você vai estar recrutando o trapézio aqui no final do exercício. E se você está querendo trabalhar deltoide, então você vai trabalhar até mais ou menos 120 graus. Então, desceu tudo, tá? O máximo que puder de amplitude, jogou até mais ou menos 120 graus, tá bom. Você vai estar trabalhando somente a parte anterior do ombro. Bom, muitos fazem compensações que pode colocar em risco a articulação do seu ombro. Então estenda bem a coluna, deprima bem a escápula, joga o cotovelo para frente para que haja uma rotação externa e aumente o espaço subacromial, ou seja, o espaço da cabeça do ombro e do acrômio, fazendo com que ele gere menos impactação e evite as rotações internas que são agressivas ao seu ombro. Então a postura é de suma importância. Estenda bem, joga o ombro para baixo para que o trapézio não entre na jogada, desça o cotovelo o máximo possível para baixo e suba até 120 graus, como o Giga deixou bem claro para vocês, para que o tempo sob tensão no deltoide seja maior, a participação dele seja mais eficiente e tenha uma menor participação dos coadjuvantes, que nesse caso é o trapézio. E ele também, o Giga deixou algo muito importante e um benefício para esse exercício. Ele consegue botar muito peso. E o estímulo tensional, ele faz toda a diferença no seu músculo, no seu físico e também no seu resultado. Então fica a dica, Mará, Giga, deltoide anterior. Proporção lateral, tá? Eu gosto muito da elevação lateral ou abdução de ombros. Nós vamos pedir para o Giga aqui fazer a abdução do ombro. Então, o primeiro passo, nós vamos colocar o Giga aqui um pouquinho de lado para que vocês possam observar. Aqui é a glenomeral dele. Não dá nem para pegar porque é tanto músculo. Bom, aqui é a glenomeral e aqui é a angulação da escápula. Lembra que a escápula está nesse sentido aqui, ó. Ele não está nesse sentido. E está nesse sentido, tem um pouquinho de obliquidade, em torno de 30 graus. Então, a glenomeral é assim, e o ombro está aqui. Se eu colocar o meu braço paralelo ao corpo,
A glenomeral e o húmero vão estar em obliquidade. Então nós vamos seguir a angulação da escápula. Então a mão dele tem que vir um pouquinho à frente e não paralelo ao corpo, mas um pouquinho à frente. Isso faz toda a diferença para que o movimento, tá, e o deslize articular do ombro gera aí uma saúde dessa articulação. Segundo, que você vai estar direcionando o braço dele em direção às fibras do deltoide, gerando um melhor acionamento desse grupamento, beleza? Então o movimento vai começar de baixo para cima. Antes de levantar, contrai o glúteo, joga o peito para cima, deprime a escápula para baixo, fixando-a, e aí vai fazer, sobe e direciona o dedinho para cima. É como se aqui fosse uma jarra de água e você derramando a água de uma forma gradativa e não de uma vez. Isso. E evita de elevar o ombro, deprime para que o trapézio saia da jogada. Então, você vai trazer um pouquinho à frente e vai jogar força no dedinho. Isso. Força no dedinho e volta com a pressão no dedão. Esse é o movimento bem suave e você vai conseguir sentir mais o seu deltoide. Claro que talvez a carga vai cair um pouco, mas você vai otimizar na qualidade de contração. Mará, e agora eu vejo muita gente também, até aí, às vezes quando eu pego muita carga, acabo dando uma compensada. Essa inclinação é válida? Sim. Quando você já está cansado, quando você já fadigou e precisa fazer algumas repetições a mais. Então, você acaba usando esse balanço para que você possa fazer algumas repetições a mais de acordo com a sua necessidade. Claro que você já compensar desde a primeira repetição, cara, é porque você está colocando uma carga excessiva. Diminui um pouco a carga, faz a técnica, e quando começar a fadigar, começar a ficar difícil e você precisar de uma ajuda e não tem aquele companheiro que é gigante para poder te ajudar e dar aquele leve, você usa esse balanço para facilitar e você poder fazer algumas repetições a mais para que possa garantir um estímulo metabólico junto com o estímulo tensional, que é a carga, para que o resultado possa vir. Muito bom, mas sem roubar, hein, galera? Não, é só no final, quando você estiver cansado. É isso aí. Então, roubar certo é o único lugar que você pode roubar e você fica grande. Bom, agora nós vamos para o último feixe aqui dos deltoides, que é o feixe posterior, né, do ombro, do deltoide. Vamos fazer um crucifixo inclinado. O Mará está aqui executando um crucifixo inclinado em pé, curvado, mas se você tem dificuldade, né, nessa posição de ficar inclinado, use o banco. Comece o banco para você começar já a fazer um movimento correto. Lembrando que o peso deve ir em direção à orelha e não ao ombro, tá? Direção à orelha. Se você for em direção ao ombro, vai trabalhar a escápula, você vai trabalhar no dorsal e não os deltoides. Então, jogou aqui na direção da orelha e aí você começa o movimento, deprime bem as escápulas e só o deltoide trabalha, ó. Veja que as escápulas estão paradas. Então é isso, galera. Você deprime a sua escápula, deixa ela aqui, ó, parada, e você vai trabalhar somente o seu posterior de ombro. Veja só como o Maradona está executando, ó, em direção às orelhas, escápula deprimida, totalmente parada e aqui o posterior trabalhando. Bom, galera, dicas do Giga que eu tenho que tirar o chapéu. Então, se você não tem uma boa postura, uma boa força na musculatura e estabilizador do seu tronco, faça uma posição mais fácil, que são nos bancos. Bom, estenda bem a coluna, fixe e ancore a sua escápula, juntando-as para que o movimento seja apenas a extensão do ombro e não tenha um movimento excessivo da escápula sobre o gradil costal, trabalhando aí o trapézio e também o romboide. Em vez de direcionar a mão no ombro, direciona em direção à orelha. Isso faz com que você consiga direcionar a força para os feixes do deltoide. Então são dicas do gigante que a gente ia fazer nessa análise biomecânica e cinesiológica, a gente garante a assertividade dos melhores estímulos.
Então, se vocês gostaram, dá seu like. Compartilha, se inscreva no canal e tenha mais informações. É isso aí. Então, Jigbará Growth com vocês, trazendo informações de ouro que vão te ajudar a crescer.